Olá, nós somos do Nobre Perícia, eu, Daniela Nobre, ele, Rogério Nobre. Hoje nós estamos aqui com a doutora Juliana Rabelo, que é médica dermatologista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com título de especialista em dermato conferido pela Sociedade Brasileira de Dermatologista. E hoje nós vamos bater um papo sobre as dermatites e suas relações com o trabalho. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Dani. Oi, Juliana. Oi, Rogério. Satisfação receber você aqui para falar sobre esses assuntos na dermatologia super importantes. Prazer é todo meu, espero ajudar. Com certeza. Ju, eu gostaria que você iniciasse, se possível, falando para a gente um pouquinho sobre a fisiopatologia das dermatites atópicas e dermatites de contato. Ok. A dermatite atópica é uma doença genética, né? Então, se nós formos observar a genética da dermatite atópica, geralmente o atópico ele tem um familiar, né, o pai ou a mãe, atópico, né? Ou os dois. E a dermatite atópica, ela geralmente, ou o paciente tem apenas a doença de pele, ou ele vem associado com asma, rinite ou urticária. Então, assim, é bem comum que a gente, se você questionar o paciente atópico, ele vai ter alguma dessas manifestações. Já a dermatite de contato, ela não é genética, né? Você vai se expor ao longo da vida e vai desenvolver a doença. As dermatites de contato, ela tem aquela dermatite de contato por irritação primária, que você não, você se expõe ao alérgeno, e pode ser uma exposição única, por exemplo, um ácido. Qualquer pessoa que se expuser a um ácido vai irritar a pele, né? Ou uma exposição que você precisa, uma exposição relativa, que você vai precisar de vários contatos para desencadear uma irritação na pele. E existe a dermatite de contato alérgica, né? Que você primeiro vai ter que ter uma exposição prolongada, não é uma exposição assim, eu entrei em contato com isso aqui e já fiquei com alergia. Não, você tem que ter uma exposição prolongada e depois dessa exposição prolongada, o seu corpo ele vai identificar aquela substância como um antígeno, né, um alérgeno, e vai desenvolver uma cascata de reação inflamatória, e aquilo vai ficar guardado na memória. E um belo dia, quando você houver uma nova exposição, ele vai liberar interleucinas, que são substâncias inflamatórias, que o corpo vai se lembrar daquilo e vai começar a promover uma reação inflamatória a partir de uma segunda exposição. E aí, isso é a dermatite de contato alérgica. Em relação à sintomatologia, quando a gente fala em dermatite atópica e dermatite de contato, há diferenças significativas, eu diria? É completamente diferente uma coisa da outra. Assim, talvez para o leigo fique um pouco difícil, mas a dermatite atópica, a principal característica dela é o ressecamento da pele, né? A gente tem características assim, bem definidas de ressecamento ou de todo o corpo, ou de áreas como flexuras. Geralmente o atópico ele tem prurido no corpo todo, mas geralmente com mais intensidade em dobras. Geralmente, quando ele coça, fica aquelas áreas de eczema, né? Quando ele entra em contato com irritantes, é muito mais comum que a pele dele irrite do que a pele de uma pessoa que não é atópica, seja ele qual for, até um simples perfume, um simples sabonete, uma coisa corriqueira do dia a dia que não irritaria a pele de uma outra pessoa, o atópico às vezes ele irrita. Em relação ao diagnóstico, essas doenças são de diagnósticos clínicos ou é necessário algum exame complementar? Ou o exame complementar seria mais importante até do que a clínica ou o contrário? Não, a clínica nessas doenças eu diria que é o mais importante. Nós lançamos mão para a dermatite atópica, a clínica é essencial, não precisa de exame complementar. Já na dermatite de contato, às vezes a gente precisa do teste, né, de contato alérgico para a gente identificar a substância que está causando, se a gente suspeita da dermatite de contato alérgica. Esses testes, eles são 100% fidedignos? É assim, como tudo em medicina, exame nenhum é 100%, né? A gente tem os falsos positivos, né, e os falsos negativos. Mas, se você faz um teste de contato e ele deu positivo e a pessoa se expõe àquela determinada coisa e piora da doença, então você casa a informação da clínica com o teste e aí você acaba fechando esse diagnóstico, né? Falando um pouquinho, então, sobre a exposição, né? Por exemplo, a dermatite alérgica.
vamos imaginar uma pessoa que trabalhe com um determinado tipo de alergênico. Você diria que existe algum marco de exposição, assim, genérico, ou isso é aleatório, assim? Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar com determinado detergente por anos sem ter absolutamente nenhum tipo de alergia, ou de repente em uma semana já desencadear a alergia, seria um aleatório, ou Existe parâmetros essa da dermatologia que previsibilidade, né? você possa prever, realmente essa pessoa, já que ela desencadeou há 7 dias, ou então há 2 meses, 3 meses. Não, aí a gente tem que separar as coisas. Se for uma dermatite de contato por irritação primária, ou seja, ela tem que ter uma quantidade de tempo se expondo para irritar a pele, tá? Isso não é alergia, é quantidade de tempo de exposição. Então, ela não pode se expor 20 anos sem irritar, tá? Então, digamos, ela se expôs ali durante 15 dias e irritou. Suspendi a pessoa daquele lugar, ela parou a irritação. Voltei ela para aquele setor, ela voltou a irritar, certo? Isso não vai dar positivo em teste de contato porque não é dermatite alérgica. É uma dermatite por irritante primário, é por exposição, tá certo? Agora, ela passou 20 anos naquele setor e de repente começou a irritar. E eu faço o teste com uma substância, porque existe, no teste de contato tem as substâncias que você vai testar, né? Às vezes tem a substância que está naquilo ali, às vezes não existe, né? Você tem que, às vezes, até que colocar a substância que você está suspeitando, né? Tipo, criar um teste, né? Que não tem lá na bateria. Mas digamos que exista naquela substância química que ela está se expondo já na bateria padrão de testes. Então, ela fez lá o teste alérgico de contato e deu positivo. E tem lá naquela substância química que ela está se expondo e está positiva. Ela pode desenvolver uma alergia 20 anos depois, sem problema nenhum. Então, a qualquer momento, assim como uma reação medicamentosa, pode ser a qualquer momento também. Nessa irritação primária, então, mas ela existe, por exemplo, um limiar para cada pessoa, ou, por exemplo, o irritante, ele vai ser irritante a partir daquele valor X. Aquela quantidade de exposição não é Não, existe um limiar para cada pessoa que a gente não consegue mensurar. Por exemplo, a sua pele provavelmente é mais grossa que a minha talvez seja mais grossa do que a de Dani, eu estou dando um exemplo, e assim sucessivamente. A pele do atópico, ela é muito mais reativa do que a do não atópico, né? Então, se a gente pensar assim, se você botar um atópico para lavar prato, né, ele vai se sensibilizar muito mais rápido a um sabão do que um não atópico, né? Então, não seria uma função boa para ele. Isso é interessante para a gente, né, que trabalha com perícia trabalhista, porque é uma coisa a ser investigada, né? Você vai botar uma pessoa para uma SG, por exemplo, que ele já tem um histórico, né, que pelo que a gente está aprendendo aqui agora com você, já tem um histórico de atopia, ele vai ter uma chance maior do que uma pessoa que não tem, por exemplo, a desenvolver uma reação, não é isso? Uma dermatite. Se ele for um atópico grave, sim. Se for um atópico leve, né, talvez até não, mas se for um atópico, né, de moderada a grave, vai. Vamos pensar aqui agora, em termos práticos, um paciente com uma dermatite de contato, por exemplo, primária, ao sabão, por exemplo. A gente inicia um tratamento. Existe um prazo razoável para que ele possa voltar ao trabalho? Ele vai poder, de novo, em algum momento, se expor ao sabão? Tem cura? Ou só tem controle? Ou vai ter... o que é que você indicaria em termos de consultório para esse paciente? Um paciente que trabalha como copeiro, lava louça, e de repente está com a dermatite, que a gente caracterizou que seria relacionada àquele sabão que ele está usando. Qual seria a linha de tratamento? A primária que você está falando é essa que eu expliquei. Não é alérgica, não é? Pronto. Isso. Aí a gente vai avaliar a característica da lesão que ele tem. Aí a dermatite de contato, ela pode ser leve, moderada e grave, né? Se ele tem uma leve, assim, no máximo 7 dias ele vai estar bem. Moderada, talvez uns 15, né? Assim, você vai avaliar ali. Aí o dermatologista, naquele momento, ele vai avaliar. Eu acho que isso aqui, em 15 dias ele está bem, ou em 7, ou em 10, enfim. Eu acho que 15 dias é um tempo bom, até moderada, para o médico reavaliar e ver que ele está bem. Né? A gente vai ver se recuperou a barreira cutânea. Eu estou, assim, não tem paciente aqui. Eu estou, né, de maneira fictícia, eu estou chutando uma quantidade de dias, mas imaginando que eu avaliei a lesão e eu mando o paciente voltar para ver se ele recuperou a barreira cutânea dele e se está tudo ok para ele voltar para o trabalho, certo? E aí, voltou. É obrigado ele irritar de novo com aquele sabão? Não necessariamente, não é?
No primário, na irritação Na primária. primária. Mas Se for alérgica, aí ele vai Então, quer irritar dizer com toda que certeza. pode ter um tratamento na primária, né, que ele vai recuperar a sua capacidade de trabalho e vai poder trabalhar naquela função. Aí a gente pode orientar o quê? Hidratar mais, para ele ter uma barreira cutânea mais adequada para aquele serviço. Entendi. E no caso, por exemplo, de uma pessoa, um trabalhador que desenvolve uma dermatite alérgica, né? O que a gente pode dizer? Vamos dar um exemplo. Uma alergia a uma luva de látex, por exemplo. Sim. Ele trabalha com a luva, às vezes a luva é o próprio EPI, Sim. e ele desenvolve uma alergia a essa luva. Teria alguma maneira, a gente sabe que tem às vezes outros tipos de luva, mas eu não sei se isso seria uma maneira de devolver esse paciente para a função dele, ou no caso você acha que eu teria que reabilitar, mudá-lo de função? Não, se conseguir achar uma luva que ele não tem alergia, ele não precisa mudar de função, não é? Tá entendendo? Se ele conseguir usar um outro tipo de luva. Agora, se ele tem alergia, aí nesse caso é dermatite alérgica ao látex. Nesse caso, aí ele não vai poder realmente entrar em contato. Não vai. Então, quando... Porque no caso, porque eu já ouvi falar assim, eu vou perguntar, sobre a dermatite, no caso, a alergia ao látex, né? Ele não só é de pele, mas também respiratória, pode ser, isso pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, ou não? Aí essa Não. parte respiratória eu já não vou saber lhe responder, se tem as duas coisas juntas ou... Então, no caso, a pele, ele não pode entrar, mas ele, por exemplo, ele teria que, ele encontrando uma outra luva, ele poderia voltar, então. Não, assim, se ele tiver alergia ao látex, aí a gente consegue determinar através do teste cutâneo, né, que ele tem alergia ao látex ou algumas substâncias que são usadas na produção da luva, né? E aí, se ele for detectado que tem alergia a essas substâncias, é só ele não se expor a isso. Mas hoje em dia não tem aquelas opções de luva que não são látex. Sim. Tem inúmeras. Vestidas, Isso. Aí, se ele conseguir se adaptar ao uso dessas outras luvas que não são látex, é porque me fugiu o nome agora, poliuretano, né? Tem poliuretano, tem luva revestida com algodão. Tem inúmeras. Aí, se ele conseguir se adaptar ao uso dessas outras sem desenvolver as lesões, ele está liberado para manter a função, né? E assim, agora, é claro, de repente está implícito aí no que você falou, mas vamos imaginar que a alergia seja a uma substância, uma luva, então uma pessoa poderia trabalhar com uma luva e sem problemas, né? Então, porque aí no desde caso, que tenha uma proteção. Se ele tiver alergia, porque no caso do contato com a pele, ele não vai ter mais o contato daquele produto com a pele, ele vai estar usando outro produto, então não tem problema. Agora, eu não sei se você queria perguntar em relação ao pó da luva, né? Isso é interessante também. Talvez aí no caso, se ele tem alergia ao pó da luva, né? Aí digamos, imagine que a pessoa tenha alergia ao látex e aquele pozinho também, se ele tiver alergia às duas coisas. Aí se o colega dele continua usando a luva e ele inala o pó, aí não pode. Mas aí, eu acho que seria azar demais, coitado, ter alergia a duas coisas, não sei. Juliana, na sua visão de médico assistente, claro que a gente que anda nos locais de trabalho, mas na perícia é muito importante a gente caracterizar quando o trabalho causa uma doença, quando ele contribui, pelo menos, para causar, ou quando ele pode agravar uma doença. Em termos de dermatite, a gente pensando nessas substâncias, ou às vezes as graxas, que as pessoas estão em contato, por exemplo, nas oficinas mecânicas, né? Que às vezes a luva não protege totalmente porque eles melam o rosto, enfim. Você diria para a gente, isso é na sua visão, eu sei que isso não está lá no livro da dermatologia, porque isso é bem da medicina do trabalho. Mas você diria que, em algum caso, você entende o trabalho como sendo causador ou, pelo menos, contribuidor para o desencadeamento dessa doença? Ou que você entende que o trabalho pode agravar dentro desse contexto que a gente conversou? Mas qual doença? Qualquer uma dessas duas. A gente tem acne por obstrução do poro por graxa. Existe. Né? Ou pseudofoliculite, né? Que é a obstrução de poros por substâncias oleosas. Então, seria totalmente provocada pelo trabalho. Porque fora do trabalho você... Então, vamos ter casos de dermatites que a gente vai poder apontar o dedo, e é isso que a gente faz na perícia trabalhista. Às vezes ele diz, o trabalho causou essa doença. Sim. E no caso de uma doença alérgica, por exemplo, isso aqui eu sei que é bem empírico, porque não é praia mais da gente, mas a gente quer saber sua opinião. No caso de uma doença alérgica, onde esse alérgeno é uma substância que o periciado, que a gente chama o paciente seu, ele entra em contato
tanto no ambiente de trabalho como em casa. Aí você entende que esse trabalho poderia gravar um ácaro, por exemplo, e ele trabalha em algum canto que ele vai ter exposição, né? Você entende que esse trabalho contribui, você entende que seria independente do trabalho, já que em casa é bem sua visão que a gente quer saber. Né? Tá. Assim, eu acho que a gente tem que avaliar quanto tempo ele passa exposto no trabalho e o quanto tempo ele passa exposto em casa, né? Você falou em acre, por exemplo, digamos que a pessoa seja bibliotecária, né? Passa o dia inteiro no trabalho e em casa, quanto ele se expõe desse ácaro? Pouco, né? Em relação ao trabalho. Se a pessoa passa o dia lavando o prato num restaurante, e em casa ela lava a louça do jantar. É uma exposição muito pequena em casa, né? Então, eu acho que realmente você tem que enxergar que o trabalho isso piora ele mais. Muito comum, o assistente técnico, normalmente ele está do lado ou do réu, que é a empresa, ou do autor, que é o funcionário. Muitas vezes o assistente técnico diz, mas ele faz isso, a mesma coisa em casa também, né? E uma das coisas que é bem interessante saber é exatamente isso, é que a exposição, às vezes, ao agente patogênico, que a gente chama, ele é bem menor em casa do que no trabalho. Né? Por fim, acho que para a gente fechar, eu queria perguntar se existe um caso de uma dermatite, qualquer dessas, que seja grave, que seja de difícil controle, que você acha que leve a uma incapacidade para o trabalho prolongada. É comum isso? Por uma dermatite, por exemplo, o paciente ter que ser afastado e ficar no benefício do INSS aí por 1 ano, por 2? Olha, eu já vi dermatite de contato grave por cimento, por exemplo. Sim. Já vi. Sim. E a pessoa só sabe fazer isso da vida, às vezes até analfabeto. Né? Nesse caso vai ter uma invalidez, né? Ele não vai poder... Então, eu acho que... Mas assim, se você afastar, ele não tem mais o problema, né? mas é isso que ela está dizendo. Ele só faz aquilo, ele só é pedreiro. Então, às a vezes dermatite não grave é é o nem... cimento. às vezes não é nem pedreiro, é servente, Sim, sei lá. tá Não tem nenhum incontado. um grau, não sabe nem ler. Tem nenhum grau de instrução para ir buscar outra coisa. Entendi. E aí ele, quando pega, né, entra em contato com aquilo, eczema nas mãos, grave. Mas se afastar, ele fica bem. Se afastar, ele fica bem, Ele vai ter Entendeu? que ser afastado do trabalho, né? Quando ele tem uma grave que... Eu li, inclusive, que nesses casos, porque às vezes o pessoal diz, não, põe a roupa, as vestes, né? Porque macacão, põe luva, mas eu li o quê? Que a umidade, a própria umidade, o suor, né? Isso tudo atrapalharia essa barreira cutânea, não sei se é bem assim, as escoriações, às vezes, da roupa da própria profissão, que isso tudo atrapalharia e que esse contato não tem como ser evitado. Isso é verdade? O suor, essa exposição, essas escoriações, isso também pode atrapalhar numa questão dessa, de um tratamento, de um controle de uma dermatite? Atrapalha, com certeza. Tudo que é atrito, né, piora. E, assim, se você imagina, ele volta bem, mas ele trabalha numa coisa que tem atrito na mão, né, que gera escoriação, e aí aquele mínimo contato que ele vai tendo, às vezes só a poeira. Você não vai pegar no cimento, vai ficar aqui só no ambiente, mas tem poeira, e aquela poeira, né, junto com aquele atrito, e aí ele acaba desencadeando. Eu acho que era reabilitação mesmo para outra profissão, talvez, nesse caso aí. Se ele tiver condições. Quando ele tem condições, como você disse, Isso. né? Quando ele tem condições educacionais, enfim, e outras condições de mudar de trabalho. E assim, uma pessoa que tem uma dermatite alérgica, eu acho que já ficou bem claro, já está implícito, mas de uma forma objetiva. Uma pessoa que tem uma dermatite alérgica e contraiu ali no trabalho, existe um tempo estándar onde o afastamento realmente haverá uma recuperação ou não? Então, em torno de uns 15 dias é um tempo suficiente para cicatrizar a maioria das lesões agudas, mas não significa que a pessoa já vai ter condições de voltar para o trabalho. A gente precisa de uma avaliação melhor. Eu acho que depende de cada paciente, né? Mas eu acho que estando tudo cicatrizado e restaurando essa barreira, o paciente pode voltar para o trabalho, observando, né, se for uma alergia, ver se ele vai conseguir se adaptar naquela função, se o alérgeno estiver circulando ali, ou se vai ter que colocar ele em outra função. Isso é interessante, que mostra pra gente que, por exemplo, num primeiro episódio, né, o paciente, acho que depois do tratamento, ele até deve voltar, porque é um teste, né, assim, para saber se... Às vezes você acha que é uma condição do trabalho e nem é, por exemplo, né, eu digo, o tratamento não vai afastar o paciente de primeira, né,
Você faz, o paciente tem uma dermatite, você tratou a fase aguda e ele retorna, e se ele retorna para o trabalho e você percebe que ele continua com aquela mesma clínica, isso vai fazer você pensar mais ainda, com mais força, que aquela dermatite tem relação com o trabalho. Poderia dizer isso, né? Isso, aquilo que a gente conversou da classificação, né? Que na dermatite contato é bem importante a gente suspeitar e classificar. Porque se a gente classifica como alérgica, a gente vai atrás do teste para tentar localizar o que é que está causando, né? Entendi. E aí, se a gente consegue fechar o diagnóstico com o teste, ajuda, porque a gente já sabe o que é que está causando. Se a gente não acha que é alérgica, ou se testou, não deu positivo, nem sempre o fato de não dar positivo significa que não é alérgica, né? Mas, enfim, já ajuda a tentar excluir. Se a gente acha que é aquela por irritação primária, aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai afastar, ficou bom, volta. É o teste na prática. Voltou, piorou, né? Entendi. Ok. Então, Juliana, a gente queria lhe agradecer imensamente por ter aceitado o convite, né? A gente sabe que o tempo é precioso e quando você se dispõe a vir aqui conversar com a gente sabe que você está deixando família, consultório. Agradecê-la e dizer que a gente costuma convidar de novo quem nos dá cabimento. Então, Que maravilha, muito obrigado. Então, super enriquecedora tudo que foi falado aqui, né? Muita informação muito, nova, né, pra gente. E parabéns pela diligência. O prazer foi todo meu. Estou às ordens. Até a próxima. Até a próxima.